Olá, olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Núbia Gonçalves, sou aqui do canal Império da Mente. O relato de hoje é a respeito de uma história que eu já contei, que já aconteceu há um tempo atrás, relatos de pessoas, e essa eu venho falar de novo. Por quê? Falando de energia, vamos lá. Quando a gente fala na terapia tradicional chinesa, que o excesso de energia em algumas regiões, como aquecedor superior, ou médio, ou inferior, ele tende a o quê? A desarmonizar o fluxo energético da pessoa. O que isso tem a ver nesse fato que eu vou contar? Quando você se relaciona com pessoas que ela tem uma vida totalmente descompensada em termos de energia e de algumas coisas da sua vida estão em desarranjo, às vezes ela tem problemas dentro da família, problema com algumas pessoas, vícios, e dentre outras coisas. O que acontece? Às vezes não é só esse fato da vida dela tá essa bagunça toda. Pode ser que ela adquiriu também essa desarmonia na vida dela através de relações sexuais. Acontece. Esse caso que eu vou contar hoje é bem isso. Mas tem um adendo. Essa pessoa com que aconteceu o fato, ele estava tendo uma relação extraconjugal com essa moça. Por quê? O problema dele com a sua esposa não estava tendo um acerto, deixaram pra lá e a vida foi seguindo. Como a gente fala, se você não dá assistência, você perde para a concorrência. Só que esse caso, ele perdeu os dois. No caso, o rapaz, né? Então vamos lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, vamos lá. Os dois se conheceram, então os dois começaram a ter esse envolvimento. E ela tinha relacionamento com um caso com ele e com outras pessoas. O que isso tem a ver com energia? Calma que ainda vou chegar lá. E com isso e tal, aí essa pessoa com que ele estava se envolvendo tinha muitos problemas na sua vida, problemas com vícios, problemas com seus filhos, nesse caso com a filha dela, e as coisas acontecendo com ela, coisas que ela tinha comprado, estragava, tinha problema, roubavam as coisas dela. Ou seja, a vida dessa pessoa virou do avesso, né? Dessa moça. O que aconteceu com esse rapaz que teve o caso com ela? Um dia, ele estava indo embora. Tranquilamente, tal, chegando em casa, ele foi atropelado por um outro motoqueiro. Ele estava no final do expediente dele, indo embora para casa. A sorte dele é que, graças a Deus, ele teve uma ajuda de um médico que estava bem perto e o socorreu, para não dar mais traumas pior para ele. Ele ficou o ano todinho, né, em recuperação. E nessa brincadeira, a sua esposa descobriu o caso dele com essa outra moça. Descobriu tudo. E ele acabou falando a verdade, que ela não dava atenção pra ele, que não fazia. Os dois já não tinham essa relação muito íntima com muita frequência, era bem escassa. E o que aconteceu com ele? Acabou ficando sem o caso e sem a esposa. Detalhe. E aí tiveram que dividir os bens e tal, essas coisas quando você se separa da sua mulher ou do seu marido. Enfim. E eu tava conversando com ele, né? Porque ele tinha acabado de gravar um vídeo e eu tinha terminado de gravar e ele apareceu no meu portão. A gente tava conversando e ele me contou toda a história que aconteceu com ele. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, pois é. Sabe por que a sua vida deu esse problema todinho? Que você acha que não é
mas acontece com muita frequência? Vamos lá. Quando você se relaciona com as mulheres que trabalham com o sexo, que às vezes ela pode oferecer massagem, mas na verdade isso não é massagem, vai mais pro lado sexual para poder se sustentar, cada qual sabe o que faz, com a sua própria vida. Porém, não é só isso que acontece com a pessoa. Nesse caso dessa pessoa, ele teve o quê? Com essa troca energética sexual com essa mulher, ele acabou pegando muitas energias de outros. Porque ela fica com várias pessoas, então você já imagina a bagunça que é a energia dessa pessoa, né? E ele acabou tendo esse problema. Porque ele acabou pegando essa energia para ele, anexando nele, e com isso ele teve um maior problema na vida dele inteira. A vida dele virou de cabeça para baixo, a cabeça também. E no momento que ele estava doente, né, cometido por essa doença, ele acabou ficando sem a esposa e sem a amante nesse caso. Ou o caso dele, melhor dizendo. E aí, o que acontece? Por que eu comecei falando das energias? Vamos lá que eu vou explicar bem. Minha avó falava uma coisa e era bem verdade. Hoje eu entendo o que ela estava falando. Para quem é descendente de mineiro, já deve ter escutado isso de algum parente seu de mais idade, principalmente avós, tios, mais antigos. Vocês arrumam essas mulheres, dialeto que minha avó falava, e vocês ficam arrumando essas capangas de cabeça para baixo, no caso, as mulheres, e vocês não juntam dinheiro, uma hora você fica ou sem dinheiro e sem mulher, que foi esse caso dessa pessoa, que ele ficou sem a esposa e sem a amante. Por que eu comecei a falar de energia aquecedor superior, médio e inferior? O aquecedor inferior, que é responsável pelo plexo solar, é que nos conecta à Terra. Pensa numa coisa, em termos de energia. Você tá tendo uma relação com uma pessoa que ela é instável emocionalmente, tem a vida dela totalmente revirada do avesso. Você acha que a sua vida vai continuar no oba-oba? Você vai começar a ter perda de dinheiro, escape de dinheiro. Por quê? Quando você tem essa troca energética com qualquer pessoa, ou uma pessoa que você sabe que que a vida dela é praticamente virada, você também tem a sua vida revirada do avesso. Por quê? O dinheiro, ele tá ligado à terra, à energia da terra. E com isso, as pessoas que têm esses problemas de energético, essas energias muito pesadas, ela vai sim pegando um pouco do outro. O que ela era um pouco positiva, ela perde o resto e assim vai indo. Essa brincadeira te rende uma dor de cabeça. Por quê? Você começa a perder dinheiro, começa a perder, ter perca financeira, escape financeiro, porque a energia do dinheiro, ele começa a ficar com pessoas, ele vai se esvaindo, por quê? Se você só lidar com pessoas problemáticas, a energia do dinheiro, ela flui de acordo com a positividade de cada um. Se você lidar com pessoas com esse nível de consciência, baixa energia, você vai começar a ter problemas financeiros com muito mais frequência. Por quê? Você vai começar a ter perda financeira, problemas, as coisas estragando dentro da sua casa. E as pessoas olham, a gente fazendo terapia com as pessoas, aí você vai analisar
em alguns casos, não são todos, tá? Tem que avaliar. Perde. Tem problema daqui, problema da colar. Às vezes pode ser outros campos da vida, pode ser. Mas eu tô dando essa ênfase à vida sexual porque muitas das vezes o problema do casal, se esse rapaz ou essa mulher estiver tendo uma relação com outra pessoa, ao invés de resolver os seus problemas com o seu marido ou com a sua esposa, arrumando uma terceira pessoa, vai piorar a situação. Porque aí a vida do casal e dessa pessoa sempre vai viver nesse reboliço. Ninguém sai desse emaranhado de coisas. E o que acontece? Todos têm perda financeira ou tribulações na vida. Problemas dentro do seu, por exemplo, carro estraga, casa, filho fica doente, animais ficam doentes. Começa um monte de coisa a acontecer. Do nada. Mas não é do nada. É essa energia que você se acoplou durante esse ato sexual com outra pessoa. E acontece que você vai fazendo todo esse reboliço na sua vida inteirinha, destruindo a sua família, e a pessoa que entrou, ou que você tem caso, que às vezes a pessoa não sabe, ou nesse caso a pessoa sabia, a vida dela também vira um inferno. Porque nem a dela anda e nem a sua anda. A pessoa que tá traindo a sua esposa. Ou vice-versa, não sei. Depende de cada um. Mas dessa história em si, o rapaz estava traindo a esposa dele. Por quê? Porque não resolveram o seu problema conjugal. Não resolvendo esse problema conjugal deles, atraiu uma terceira pessoa com muito mais problemas do que a esposa dele. E aí virou esse redemoinho de problemas. O ponto que eu quero chegar é o quê? Se você tem algum problema com a sua esposa ou com o seu marido, resolva. Tentem sentar e conversar. Ah, é complicado e não sei o quê. Às vezes é melhor você sentar e conversar com sua mulher ou com seu marido e resolver todos os is da relação. Porque se você partir para uma terceira pessoa, achando que essa válvula de escape vai te ajudar, não vai. Porque às vezes você vai arrumar uma pessoa semelhante à sua vibração. Parece que não, mas é verdade. Se você estiver vibrando uma energia problemática, você vai atrair pessoas da mesma vibração. Ou pior do que a sua. E aí é onde a pessoa acaba com o resto da sua paz. Esse rapaz acabou com a paz dele. E outra coisa, eu escuto reclamação direto dessa natureza. Homens, eles procuram amantes justamente por causa disso. Às vezes a mulher vai seguindo uma história lá, fala assim, ah, você tem que seguir isso, isso, isso e isso. Ah, outra pessoa vai seguir isso, 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 porque fulano de tal canal falou. Ninguém é igual a ninguém. Para início de conversa. Segundo, essas historinhas já pré-concebidas nem sempre ajudam. O que resolve uma relação, uma conversa franca e honesta entre os casais. O que não tá tendo é essa conversa franca, onde se entra pessoas inocentemente, ou pessoas que já sabem da história. Dessa pessoa que eu tô falando, a menina entrou já sabendo que ele era casado. Ponto. Ou às vezes há pessoas que entram inocentemente em uma relação, igual tem um caso de uma conhecida minha, que ela foi enganada ao longo de 6 anos. Por quê? Porque o marido dela entrou nesse site de relacionamento e ficou enrolando ela ao longo de 6 anos. Pra vocês terem uma ideia.
muitos sites de relacionamento, tem muito homem atrás de aventura, fazendo das mulheres, às vezes por estar carente. Esse é um tema para um outro vídeo. Mais pra frente eu vou falar a respeito disso. Mas voltando pro assunto do rapaz, ele caçou chifre em cabeça de égua. É um dos dialetos que a gente fala, mas é isso. Desandou sua vida inteira, coitado. Completamente. Aonde a mulher continua a vida dela nos seus desajustes, fazendo conforme ela acha que é ideal para ela. E hoje ele está sozinho, sem ninguém e provavelmente arrependido. Por quê? Trocou o certo pelo duvidoso. Uma aventura lhe custou o seu casamento, a sua estabilidade e a sua paz. E hoje, quando ele me contou a história, eu falei, pois é, o que você está me contando, eu já presenciei em muitos fatos. Inclusive, eu contei para um amigo meu, histórias parecidas, e ele falou assim, não, eu não acredito nisso. Falei assim, isso acontece. Isso falei com ele semana passada. Aí chega na minha porta essa história. Então, você que é casado, você que acha que não tem jeito, relacionamento, vai empurrando com a barriga e me coloca uma terceira pessoa. Senta e conversa com a sua esposa. Resolve os seus problemas. Porque se você colocar uma terceira pessoa, ela pode bagunçar a sua vida inteirinha. E você às vezes não tem como voltar atrás. Esse rapaz, hoje ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição porque ele viveu as duras penas. Hoje ele está com um parafuso no joelho, porque ele bateu de moto. Graças a Deus ele está vivo, mas o joelho dele está com pinos. Ele está com pino nos dois joelhos. Já não é mais tão novo a pessoa. A pessoa que ele arrumou o caso, ele falou que não quer mais nada com ela. Parece que ele, enfim, entendeu a lição. De que às vezes a gente tem problemas em casa. Tá, vamos resolver. Não coloca a outra pessoa, porque igual a essa história, tem muitos casos por aí. E com isso, o casal não vive bem e nem a pessoa que entrou nessa história vive bem. Porque é uma via de mão dupla. Ninguém vive bem. Esse desgaste e essa intrusão de uma outra pessoa, às vezes sabendo ou não sabendo, acarreta problema para os dois lados. Então, sente, conversa com a sua esposa, resolva os seus conflitos de casal. E todo casal tem, isso é fato. Não coloca uma terceira pessoa, não. Que essa história sirva de alerta. Nem sempre uma escapada acaba bem. E esse caso, graças a Deus, a pessoa está viva. Mas por muito pouco, não poderia estar. Então, essa é um relato verídico. Eu espero que vocês aprendam. E entendam que você colhe aquilo que planta. Não é aquela história que planta hoje e amanhã vai colher. Geralmente, até no mesmo dia ou uma hora depois você colhe o que você planta. Então, vamos tomar mais um pouco de cuidado. Se você gostou dessa história, ou se você conhece alguém que tá nessa história, compartilhe com ele. Às vezes essa história vai dar uma certa reflexão na mente dele e quem sabe ele acorda. Um abraço e até mais. Tchau!